Olha só, hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais fascinantes da história da psicanálise. É uma história que parece um suspense, sabe? Um suspense psicológico mesmo, onde os sintomas eles não são só sinais de uma doença, não. São pistas, chaves para a gente tentar decifrar um enigma gigantesco da mente humana. Então, bora lá. E essa é a grande pergunta, né? A pergunta que vai guiar a gente aqui. Porque, poxa, parece coisa de filme, mas foi a realidade de uma pessoa de verdade. Um homem que, com a sua mente, abriu uma janela para a gente entender o funcionamento do inconsciente. Como é que pode uma mente tão brilhante, tão lógica, chegar numa crença, assim, tão fora do comum? Então, para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa conhecer o protagonista dela. O nome dele, Daniel Paul Schreiber. E a vida dele parecia, sabe, daquelas vidas perfeitamente em ordem, até que, de repente, uma reviravolta. Uma reviravolta interna. Mudou absolutamente tudo. E olha, o Schreber não era uma pessoa qualquer. Muito pelo contrário. A gente está falando de um jurista alemão de altíssimo prestígio, um verdadeiro pilar da sociedade da época. E é justamente esse contraste que faz o caso ser tão chocante. Porque imagina, do nada, esse homem, com uma lógica que devia ser impecável, começa a desenvolver um quadro de paranoia. Ele passa a acreditar que falava direto com Deus e, a parte talvez mais intrigante, que ele ia se transformar em mulher. E não, isso não era uma metáfora, não era uma figura de linguagem. Ele realmente acreditava nisso. Nas memórias que ele mesmo escreveu, ele descreve essa crença com uma riqueza de detalhes que é impressionante. Para ele, essa transformação era essencial para uma missão divina. Qual? Gerar uma nova humanidade. A convicção dele era absoluta. Isso se tornou o centro da nova realidade dele. Bom, diante de um quadro desses, o que a medicina da época faria? Provavelmente só ia listar os sintomas, dar um diagnóstico e pronto. Mas aí entra a psicanálise, que na época era algo super revolucionário. E ela propôs um caminho totalmente diferente. Em vez de só calar os sintomas, a ideia era usá-los como uma chave, sabe? Uma chave para abrir a porta do inconsciente. E aqui está a grande sacada, a ideia central de tudo. Para a psicanálise, um sintoma não é um bug, não é um defeito no sistema. É uma forma de comunicação, é uma mensagem em código, uma mensagem simbólica sobre conflitos lá do fundo que não estão conseguindo aparecer de outro jeito. É quase como um sonho que a pessoa tem, só que acordada. Então, olha só a diferença de abordagem. De um lado, a visão tradicional, que olha para o sintoma e pensa, precisamos eliminar isso, é um erro a ser corrigido. Do outro lado, a visão psicanalítica, que olha para o mesmo sintoma e pensa, isso é uma mensagem, precisamos decifrar. O Freud, ele não se perguntou como a gente acaba com esse delírio. A pergunta dele foi outra, foi o que esse delírio está querendo dizer? E aí, Freud, agindo quase como um detetive, encontrou a primeira grande pista. E essa pista levou ele direto para a infância do Schreiber e para uma figura central, uma figura de um poder imenso, o pai dele. Porque o pai do Schreiber, ele não era só um pai autoritário. Ele era a personificação da disciplina rígida, do controle. A infância de Schreiber foi toda moldada por uma exigência moral, física, assim, extrema. E isso acabou criando dentro da mente dele um modelo de poder, de autoridade que era fortíssimo. Ok, então, a gente tem essa figura paterna super poderosa e internalizada, certo? Agora vamos avançar no tempo. Vamos pro evento que foi o gatilho, o estopim de tudo, o momento exato em que a estrutura da mente do Schreiber começou a desmoronar. E a trajetória dele é impressionante. O Schreiber fez tudo certinho, tudo que se esperava dele, sabe? Teve uma carreira jurídica brilhante, chegou no topo, e aí ele recebe a promoção, um cargo de uma autoridade gigantesca. E é aí, bem no auge do sucesso, que tudo desaba. É um paradoxo, não é mesmo? Parece que não faz sentido. Mas aí é que está o ponto-chave. A promoção não era só um cargo novo. Simbolicamente, ela colocava o Schreiber no mesmo lugar de poder, ou talvez até acima, daquela figura do pai todo-poderoso que ele carregava dentro dele. E essa confrontação, esse chegar no lugar do pai, gerou um conflito interno, inconsciente, mas tão violento, que a mente dele simplesmente não aguentou o tranco. E é bem aqui, que o quebra-cabeça começa a se montar. A mente do Schreiber, para não se partir em 1000 pedaços, precisava de uma saída, e ela encontrou uma solução. Sim, uma solução delirante, maluca para quem vê de fora, mas que por dentro tinha uma lógica própria impressionante.
A interpretação do Freud foi mais ou menos assim. Imagina os passos. Primeiro, veio o conflito insuportável com a imagem do pai. Segundo, a mente não aguenta e quebra. É o colapso. Só que a nossa mente, ela tem pavor do vazio. Ela não aceita o caos. Então o que ela faz? Terceiro passo, ela começa a reconstruir tudo, só que de uma forma delirante. Ela cria uma realidade totalmente nova. E o ponto genial é que essa nova realidade, por mais esquisita que seja, serve como uma solução para aquele conflito inicial. E qual foi a solução do Schreber, a tal da fantasia de se tornar a noiva de Deus? Olha que construção genial no sentido psíquico. Ao se colocar nesse lugar, ele resolvia o problema com a autoridade de um jeito incrível. Ele não precisava mais competir com o pai. Pelo contrário, ele se submetia a uma autoridade infinitamente maior, a autoridade de Deus. E, para isso, ele assumiu um papel passivo, um papel feminino. Pronto. Simbolicamente, o conflito estava resolvido. A tensão desaparecia. Ok, mas a gente pode pensar, por que, até hoje, mais de 100 anos depois, a gente ainda estuda e fala tanto sobre o caso Schreber? Qual é o legado que essa história tão complexa deixou pra gente? Olha, o caso Schreber é, sem dúvida, um marco. Foi um divisor de águas. Por quê? Porque ele mostrou, de um jeito muito claro, que mesmo os delírios mais loucos, os sintomas psicóticos mais graves, eles não são só um monte de coisa sem sentido, não. Eles têm um significado, eles contam uma história que está totalmente ligada à vida daquela pessoa. E isso mudou tudo. Reforçou a importância de escutar, de ouvir o paciente, de tentar entender a narrativa dele. E cimentou de vez a ideia de que a nossa história de vida e a nossa saúde mental são duas coisas inseparáveis. E tudo isso acaba levando a gente para uma reflexão final, né? A história do Schreber, que é um caso extremo, claro, nos convida a olhar para dentro. Se até um delírio tão complexo quanto o dele tem uma lógica, tem uma história para contar, o que será que as nossas próprias fantasias, os nossos sonhos, até aqueles medos que parecem não ter pé nem cabeça, o que será que eles estão tentando nos dizer sobre os nossos conflitos, sobre quem a gente é? É uma boa pergunta para se pensar, né?